primeiro-ministro atual já disse que ganhou as eleições a quem? A um filósofo bastante tido neste momento. Era o Sócrates, tido por todos no nosso coração, verdade, filhos? Verdade. Vão ou foram a caminho de Paris aqueles que podem representar melhor aquilo que se está a tornar rapidamente num caso mundial. Frederico Duarte Carvalho, que atenção te merece o mais famoso e único cante alentejano. Em relação ao canto alentejano, o que eu tenho a dizer, pronto, vamos lá. Portugal está habituado a que os seus primeiros ministros, os seus ex-primeiros ministros, façam coisas extraordinárias. Mário Soares foi o primeiro presidente da República Civil, uma coisa extraordinária. Cavaco Silva tornou-se, ao fim de 10 anos de uma travessia de deserto, depois de ter perdido uma primeira eleição presidencial, tornou-se Presidente da República também, outra coisa extraordinária, para quem tinha visto o percurso de Cavaco Silva e, sobretudo, os últimos anos do seu governo. António Guterres, que veio a seguir, extraordinariamente tem um cargo internacional de alto nível e de gabarito, como refugiado, no caso dele. Durão Barroso, extraordinariamente, saiu a meio do mandato e tornou-se durante 10 anos, ou 8 anos, o Presidente da Comissão Europeia. Santana Lopes, extraordinariamente, é hoje o provedor da Santa Casa da Misericórdia. Todos eles, nós podemos dizer e sabemos de onde é que lhes vêm os seus cabritos. Porque vemos onde é que estão as cabras. Talvez, exceto no caso do Santana Lopes, que ainda não percebemos muito bem que cabra é que é aquela. Mas, pronto, para os cabritos que tem, já se percebe. José Sócrates, outro caso extraordinário. Vai detido. Não é preso, é detido, preventivamente, preso. Podemos dizer, não está em cláusula, não está ainda transitado em julgado, tem o direito à presunção de inocência, está retido da sua liberdade, porque poderá, não sabemos bem quais os motivos, mas só podemos suspeitar de que é para não impedir que a investigação avance de uma forma mais coerente e aprofundada. Isto, pelo menos, de acordo com uma explicação que eu também intuí de um debate ontem eu ouvi com o Pacheco Pereira, onde ele faz notar que realmente há políticos que são diferentes dos outros, mas são diferentes não aos olhos da lei, mas sim pela capacidade que têm em influenciar a lei. E isso, ao que parece, deve ter sido essa que esteve na base da decisão extraordinária de um primeiro-ministro ter sido pela primeira vez em 40 anos de democracia detido preventivamente. Paulo querido. Exato, eu acho que fizeste uma boa explicação. A maior parte das pessoas pensa que as medidas de coação, aliás, a maior parte mesmo, pensa que as medidas de coação têm a ver com a gravidade daquilo que terá sido feito ou não e com haverem fortes indícios disto ou daquilo. Não tem. Tem a ver com coisas, aliás, isso está tudo bem esclarecido na própria lei, tem a ver com coisas como o perigo de fuga ou a questão da obstrução à investigação. O perigo de fuga aqui não creio que tenha sido ou que possa ser invocado, não é? O José Sócrates veio para Lisboa, foi preso a vir e não a ir. Agora, em relação à obstrução à investigação, admito que isso seja, quer dizer, conhecendo a personalidade dele, admito que isso seja possível e ele tem de facto algum poder, resta-lhe algum poder de manobra, de influência, como aí tu descreveste e bem, e portanto percebo que talvez possa ser por aí. Eu acho a medida, e pronto, fico um pouco a pensar que ela é um pouco exagerada, ou por outra, eu vou pôr a coisa de outra maneira. Temo que ela decorra menos destes aspectos que têm a ver com a lei propriamente dita, não é? E que tenha a ver mais com aqui algum choque de personalidades que tenha existido entre o juiz e José Sócrates. Não sei até que ponto isto não representa uma tentativa de
portanto, de o juiz mostrar que é ele que manda, e, portanto, não sei, eu não sou jurista, não, portanto, estou a comentar o caso com distância, não estou a comentar os pormenores do caso porque não estou bem dentro deles, nem tenho capacidade de formação para isso, portanto, comento aquilo que salta, não é? Aquilo que salta, aquilo que, quer dizer, comento e especulo, estou aqui a fazer uma especulação, não é? Portanto, não sei se for isso, quer dizer, espero, tenham dito tanta coisa do juiz Carlos Alexandre. Eu, na verdade, estive a ver e não me parece que haja assim tanta coisa para celebrar no homem, não é? Os casos dele, sim, são casos mediáticos, mas a justiça portuguesa tem feito casos mediáticos a dar com um pau nos últimos 10 anos, portanto, ele não é o primeiro super juiz, já tivemos outros super juízes que depois nascem como cogumelos, aparecem, dão nas vistas e depois desaparecem, que é outra coisa que Portugal tem, não é? Nós somos um país pequenino, portanto, celebramos um Eusébio, uma Amália, um Joaquim Agostinho e agora celebramos um juiz Carlos Alexandre, quer dizer, nunca temos mais do que o ao mesmo tempo, seja no que for. É complicado. Já tivemos o Rui Teixeira, que era o super-homem, lembras-te? Exatamente. Tivemos o Rui Teixeira, que era o super-homem e tal, e pronto. Portanto, agora temos o Carlos. Portanto, nós papamos super juízes ao pequeno almoço, não é? Portanto, já tivemos, e agora temos este. Portanto, não sei, espero que não seja isto, portanto, espero que o homem, espero e confio que ele... E tu, João Vasco, o que é que esperas? Eu espero que o turismo de Évora tenha, a partir de agora, mais um motivo de interesse, numa belíssima cidade, onde havia Já pensei nisso, e lá jantar. Não, o templo de Diana, portanto, nós tínhamos raízes romanas, agora temos a possibilidade de passear por Évora com outro tipo de ação numa cidade que é bela e que é do Alentejo. Alentejo, não sei se já disse, que está prestes a ter o seu canto alentejano celebrado pela humanidade como património imaterial cultural. Me permite, João, vais muito rapidamente, como em Peniche, quando vais visitar o forte, onde estiveram presos aqueles senhores todos, podemos ir visitar agora ali e aqui, na prisão, onde Évora é ali e tal. Pronto, acho que sim. Não, há baixos motivos de interesse em Évora e desde ontem à noite, numa emissão fabulosa da Correio da Manhã TV, que nos mostrava toda a ponte Vasco da Gama e como é que se faz a ponte Vasco da Gama em alta velocidade, de mota. Conseguimos até observar as truces do motoqueiro que ia à frente, uma vez que o câmara teve que baixar a câmara a certo ponto para não perturbar a marcha na perseguição ao mais famoso detido da passada segunda-feira. Quanto ao caso em si, a panela de pressão socialista acabará por rebentar. Estou convencido que os militantes do PS compreendem a tranquilidade da mensagem que quer ser passada por António Costa, mas também compreendem outra coisa. É que é seu o único primeiro-ministro que foi mandado para a prisão pela justiça portuguesa, sem que o Ministério Público e a Procuradoria-Geral esclareçam as pessoas dos reais motivos pelo qual o engenheiro José Sócrates ficou detido. E a falta de esclarecimento do Ministério Público e a falta de esclarecimento, acima de tudo, do Tribunal, são um péssimo serviço à justiça e, acima de tudo, à democracia. Não é um delito, não é um cidadão anónimo que está preso. Foi um homem que geriu durante anos os recursos do país e nós temos direito a saber porque é que um tribunal considera que este homem, que de facto regressou voluntariamente a Portugal para ser detido, porque ele sabia que, obviamente, os amigos e um funcionário seu tinham sido detidos na noite anterior. Que este homem que não tem menos possibilidades de passar as fronteiras do que qualquer um de nós, porque é um homem reconhecido no país vizinho, é um homem reconhecido quase por toda a Europa. E nós temos o direito de saber quais são as razões, quais são os fundamentos que o Tribunal tem para o enviar de volta para a prisão depois de interrogatório, decretando esta medida de coação.
E isto dificulta o trabalho de António Costa do ponto de vista político, porque as incertezas criadas neste caso pelo Tribunal levam a que quem gosta de Sócrates ou quem gosta da justiça, eu incluo-me neste segundo grupo, e quem gosta, não há aqui um perigo da judicialização. Eu discordo do Pacheco Pereira, raramente discordo do Pacheco Pereira nos últimos tempos, mas discordo também, ouvi o debate na SIC Notícias, discordo do Pacheco Pereira porque, sem sabermos quais são os fundamentos, não podemos sequer comentar. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, o José Sócrates tem direito a que a sua defesa fale livremente. E fale livremente em público, porque há um interesse público. Eu quero saber se isto que aconteceu, diz o Ministério Público que aconteceu enquanto o senhor estava em Paris, e eu não tenho nada a ver com isso, a não ser pelo interesse de se tomar uma decisão justa, ou se os factos aconteceram enquanto o senhor era Primeiro-Ministro. Porque se aconteceram enquanto o senhor era Primeiro-Ministro, e se isto envolve de alguma forma a máquina do Estado, nós temos o direito de saber, através da defesa e através da acusação sabemos, porque é um pardieiro de informação para os jornais, de informação que ela própria gera. Então, eu que também quero saber qual é o spin do outro lado, qual é o spin da defesa de José Sócrates. Portanto, o caso neste momento vai implicar que, a Justiça e a Procuradora-Geral, que estava na ópera, que estava a ver o Rigoletto, quando o engenheiro Sócrates foi detido, e aliás acompanhada do Nuno Crato, no outro lado da sala, ali ao São Carlos, tenha ontem dado o aval à sua prisão, pelo que contam os jornais. O Sr. Procuradora-Geral e o Sr. Dr. Juiz têm a obrigação de nos informar. E eu tenho a intenção clara de perguntar ao Tribunal porque é que há um antigo Primeiro-Ministro detido e se aquilo que está indiciado foi durante a sua governação. Senão, o PS não tem hipótese de defesa, a tampa estoura e o caso torna-se absolutamente na praça pública de panelas de pressão a explodir por todo lado, porque mortinhos estão os militantes do PSD começar a falar nisto, a dizer, vejam bem, que afinal o criminoso era vosso. João Vasco, eu tenho-te a dizer que há justiça o que é da justiça, há política o que é da política. Portanto, mas isso é panela de pressão, Frederico. Tu pois sabes. Pois é. Tens toda a razão. Tu tens toda a razão em tudo o que disseste. Exceto, eu não sei se nós temos direito ou não de saber o que é que já se sabe quando ainda investigação, quando ele está preso preventivamente para fazer ainda uma investigação. Quando houver desculpa só, é que eu tenho direito a saber porque é que o senhor, quais são as razões pelo que o senhor continua a Não, tu não tens. Quem tem direito é ele e os advogados dele. Tu estás caladinho e estás à espera. Não, porque não é... Não, porque tu não vais começar já a jogar. Calma. Isto não é como... Eu lembro... eu concordo contigo. Eu quero saber e acho que todos temos direito. Mas, por outro lado, eu penso que também eu quero confiar na justiça. Lá está, a justiça o que é da justiça, a política o que é da política. E, neste momento, eu só tenho que esperar pela justiça. Pronto. A política, o que é a política, é isso que eu quero chegar, é que a política, o que era a política, pode começar a funcionar antes da justiça ou depois da justiça. Nós esperamos já 10 anos para que finalmente a política começasse a funcionar depois da justiça. Mas ainda vamos ter que esperar o que é que a justiça vai fazer. Para a política depois atuar. Porque a política até agora ainda não atuou. Porque casos Freeport, por exemplo, começaram ainda antes das eleições. E que foi usado para dizer que era um ataque contra este senhor antes das eleições. Mas o caso politicamente estava lá. Houve uma aprovação, eu estou a falar politicamente, houve uma aprovação de a construção de um empreendimento numa zona protegida, decidido já em tempo de gestão. Portanto, politicamente estava lá. Portanto, mas mesmo assim, ele teve maioria absoluta, porque politicamente o outro partido do outro lado não tinha quase credibilidade nenhuma depois de todas as coisas que lhes fizeram. Feito por um Presidente da República Socialista também. Não é, porque o homem era socialista, foi líder do PS, pronto. Então, e o que lhe fizeram? O que lhe fizeram foram eles próprios que se fizeram. O Durão Piloto. Está bem, mas fizeram. Santana não teve mão no governo, quer dizer. Fizeram. Eu vou-te dizer quem é que fez. Porque tu sabes. E agora eu vou ter que usar aqui aquela palavra que eu raramente tenho usado agora nos últimos tempos, mas vou ter que usar, porque vai estar tudo ao mesmo. Porque esse líder também era desse grupo, ok? Portanto, nós estamos aqui a assistir a uma coisa que os franceses já assistiram com o Strauss-Kahn, por exemplo. Estamos a assistir ao grupo Bilderberg a autorregularizar-se. Strauss-Kahn também era um membro de Bilderberg e também foi afastado da candidatura à presidência da República em França.
José Sócrates, eu não sei se ele queria ser candidato à presidência da República, mas o que é certo é que este afastamento, ou das duas uma, ou afasta verdadeiramente da presidência da República de algum dia, ou pior ainda, ou melhor, para ele, à semelhança de grandes casos internacionais, e lembra, por exemplo, Hugo Chávez, Nelson Mandela, foram pessoas que saíram da prisão para a presidência da República. Portanto, Sócrates é um animal feroz, como nós sabemos. Portanto, muita coisa ele ainda pode fazer. E isso eu estou expectante. Agora sim é que vai começar. Eu não ia tão longe, Eu vou, onde quiserem. Não, eu julgava, há muito tempo que julgo que a carreira política de José Sócrates chegou ao fim, portanto já penso isso há alguns anos, não é de agora, não é? Parece-me que agora se abrirá de facto uma janela de oportunidade, mas creio que não, creio que isso não está. Agora, o caso em si não tem muito mais para discutir, não é? Nós podemos discutir apenas as questões políticas, que eu acho que é cedo. Portanto, as questões, portanto, que têm a ver com a campanha eleitoral. A campanha eleitoral, nós nem sabemos quando é que vai haver eleições, não é? Supostamente é só daqui por um ano. Falta imenso tempo para isto poder, para podermos ver até que ponto é que... Sim, eu, aliás, nos últimos 10 programas, também já disse umas coisas sobre isso, mas, quer dizer, não acho que se possa descer do nível macro, portanto, do nível muito, muito superficial, para um nível mais particular, dizer que vai ser assim, é muito cedo para fazer isso. Agora, há aqui outras coisas que se podem, que são se calhar mais interessantes. Uma é perfeitamente curial, quer dizer, eu acho que chegou à altura, ontem eu ouvi, penso que foi o Rogério Alves, dizer que se devia discutir abertamente a justiça, pronto, porque não, ela deve ser discutida abertamente no espaço público. Completamente de acordo. Eu estive a tentar lembrar-me, e eu não me lembro de medidas, portanto, que saiam da justiça, que tenham a ver com o relacionamento da justiça com a sociedade. Ou seja, através dos médias, nomeadamente. Não é? E, portanto, nós continuamos, quer dizer, o mundo, mas falando especificamente de Portugal, nos últimos 30 anos, foi-se tornando progressivamente um país cada vez mais mediatizado. Nós hoje temos um nível de mediatismo que é insuportável, está mesmo no limite do insuportável. É tremendo. Nós vivemos imersos numa bolha mediática, numa bolha de informação. E o Ministério Público, a Justiça, a investigação, as polícias, etc., não têm mecanismos específicos, não criaram em si os mecanismos específicos, transparentes, legais, a que nós temos o direito de ter essa informação, de saber porque é que as coisas são, como é que as coisas são. Não criou nenhum tipo de mecanismo, nem para falar sobre ela própria e se explicar estes mecanismos, o que é as medidas de coação, porque é que elas são, o que é que está por trás delas, quer dizer, não há nem uma pedagogia, nem uma informação por parte portanto, por parte da Justiça. E, pronto, esta é uma coisa que eu acho que nesta altura se tornou por demais evidente, que a Justiça tem que fazer aqui um meia-culpa e pronto, porque assim é completamente inaceitável, enquanto sociedade, continuarmos a assistir a este espetáculo da Justiça manipular completamente os meios de informação, plantando cirurgicamente as informações que tem aqui, e depois, quer dizer, com uma descoordenação completa. Não é? Nós não temos a mínima ideia. Foi aquele agente que disse aquilo àquela jornalista, foi o juiz que instruiu aquele grupo de investigadores para darem aquela notícia ao Correio da Manhã. Quer dizer, nós andamos aqui completamente à nora, nós não sabemos nada, não temos nenhuma, nós sociedade, não é eu enquanto jornalista, não, nós sociedade, não temos nenhuma maneira de saber como é que a Justiça lida e porque é que a Justiça lida com os órgãos de informação da maneira que lida. Eu acho que isto não pode
que é a altura de se conversar muito a sério sobre isto. Não estou a defender, eu não estou a atacar os jornalistas, os jornalistas fazem o seu papel e terão que o continuar a fazer, mas é precisamente por causa do papel dos jornalistas ter aumentado tanto a maneira como eles são, a sua própria capacidade técnica de chatear, de incomodar, de aprofundar, de buscar as coisas, de cavar as coisas, de serem mais persuasivos na procura da informação, ou daquilo que eles acham que é informação. Portanto, é por tudo isso, eu acho que o Ministério... Já percebemos, Paulo. João, o que é que tens a dizer? António Costa não pode afastar os socráticos da sua direção, ao contrário do que os jornais dizem. António Costa fará mal se puser Vieira da Silva, João Galamba e outras pessoas de fora. Porque isso é dar um sinal político à sociedade de que as pessoas que gostam ou que gostavam de trabalhar com José Sócrates estavam envolvidas eventualmente em algum compadrio político de simpatia. Não estou a dizer em crimes, estou a dizer, lá por serem amigos de Sócrates, são todos agora culpados. É um péssimo sinal se pessoas válidas, de facto, como esta, Vieira da Silva emocionou-se a falar sobre isto, quer dizer, se estas pessoas não tiverem lugar da direção de António Costa. E a direita está a fazer o seu spin, quando os comentadores de direita vêm dizer que Costa, e lançam notícias para os jornais, que Costa tem de afastar os socráticos. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem porque as pessoas não são todas suspeitas do que quer que seja. E nós nem sequer sabemos, de facto, o que é que se passa. Portanto, Costa tem que ter muita calma, muita presença de espírito. O congresso do PS este fim de semana devia ser meia-manhã. Meia-manhã. O discurso do líder, a tomada de posse da mesa, a eleição dos órgãos e siga para bingo. Abrir a discussão. Basta um pequeno rastilho para que a sala se incendeie e aí vamos ter agentes provocadores, que é natural, não é? Porque os jornalistas têm de perguntar aos militantes socialistas o que é que eles sentem, pelo menos, com a prisão, com a detenção de José Sócrates, e aquilo pode dar para o torto. Pode dar para o torto. Para mais se afastarem os socráticos das listas e da direção socialista, dá mesmo para o torto. Portanto, António Costa não o pode fazer. Em relação à justiça, a justiça é cega, mas não tem que ser surda nem muda, de facto. Portanto, não nos pode pôr a venda a nós, não é? A venda é da justiça para não ver quem está a julgar, para julgar todos da mesma forma, e não utilizar dois pesos e uma medida, e não dois pesos e duas medidas, porque isso é que está bem, cada peso corresponde a uma medida. Não, dois pesos e uma medida. Portanto, não nos pode enganar e não nos pode omitir informação. Eu espero muito sinceramente que haja, mas não vai haver, não tenho esperança nenhuma que haja, mas espero, quer dizer, é uma contradição de forma, que haja algum juiz a discutir isto a partir de agora. E que o Ministério Público peça ao juiz para levantar, não é o sigilo bancário, é o segredo de justiça, naquelas partes em que puderem ser levantados, obviamente. Eu não me interessa o que é que os senhores comeram na prisão. Eu interessa-me saber se isto decorre de uma investigação de coisas que aconteceram enquanto o senhor era Primeiro-Ministro ou que era só a sua vida privada. Sim, agora como nota final, acrescentando ao que eu disse, o que o João tem aí razão é precisamente neste ponto, saber os crimes reportam-se a que anos e a que alturas. Se isso é possível saber-se já, seria interessante, pelo menos. Mas poderá levar depois a outros riscos também de confusões e de especulações, mas isso também faz parte da vida. Mas seria saudável que isso acontecesse, faço também já a nota final. Acho que sim. Para a limpeza do ar, para a limpeza da poeira que neste momento paira e é enorme, seria muito saudável que desde já se soubessem esses factos do Ministério Público, claro, que está a acusar, para que baixasse a poeira e se pudesse discutir o caso, que vai continuar a ser discutido, é impossível não o discutir. Vai ser o tema da campanha eleitoral de 2015. Não sei se chega à campanha eleitoral de 2015 e espero bem que não chegue. Seria muito mau. Seria muito mau. Espero que não. Não, o caso até pode continuar, não é? Espero que não chegue à campanha, não é? E estou convencido que não vai chegar à campanha por várias razões. Continuo a achar que o balão Sócrates se esvaziou largamente
enquanto balão, não estou a falar do caso, o caso continua, não é disso. Tens um ex-primeiro-ministro preso. O balão Sócrates, o papão, aquilo que a direita ainda anda a dizer que não sei o quê. Esse balão esvaziou-se. A direita está a falar sozinha. Esta direita no poder, quando fala disso, está a falar sozinha. Eu não vejo repercussões disso na vida dos portugueses. Está bem, pronto, olha, está dentro. Ok, para eles esvaziou. Amanhã falaremos então do efeito disto, porque já vamos com um programa longo. Mas vai continuar, Luís. Vai continuar, vai. Então eu canto, Alentejano. ¿Cuántas horas duerme el agua